Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal e mais um vídeo de Seleção Brasileira para a gente falar de um jogador em específico dessa vez e de um fenômeno geracional chamado Endrick Felipe. Mais uma vez lembrando, se inscreva neste canal maravilhoso, eu sou o João Pedro Godoy, se você não me conhece, deixe seu like que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui, entregar esse conteúdo para mais pessoas, fazer ele atingir mais gente. E é isso aí, vambora, cara, falar de Endrick, falar de seleção brasileira, como ele se encaixa nessa seleção e como ele tem pedido passagem há um bom tempo no contexto de seleção brasileira e de clubes também, e não tem sido tratado da maneira da qual ele deveria ser, certo? Então vamos falar de Endrick desde lá de trás, vamos puxar um pouco do que aconteceu com ele desde que chegou no Real Madrid e como que as coisas estão se sucedendo para ele possivelmente ser um dos jogadores mais importantes do Brasil nessa Copa, se ele continuar nessa crescente e ganhar essa vaga de titular, pode ser muito, muito, muito crucial para o Brasil chegar numa fase grande, num mata-mata grande de Copa do Mundo, certo? Vamos falar de Endrick? Cara, eu comecei pela trajetória dele no Real, que eu acho que assim, cara, foi muito prejudicada por um tal de Kylian Mbappé, que chegou de uma temporada para outra e que não tem jeito, tem que jogar, não sei. Ou o Real Madrid jogava com 4 atacantes, coisa que a seleção brasileira tenta fazer em alguns momentos, mas não é algo que, no contexto de clubes e no Real Madrid com meio campo tão forte na época também, era cogitado. Então o Endrick era banco, não tinha muitos minutos, e nessa questão de minutos, inclusive, a gente vai comparar os minutos dele no Real e no Lyon, com menos jogos que ele teve no Lyon. Ele teve mais minutos do que teve no Real, obviamente, mas assim, era um Endrick tentando se provar, e quando tinha minutos conseguia fazer gols, conseguia participar, conseguia entregar, mas obviamente tendo o Mbappé no elenco, você não vai ter tantos minutos assim, ainda mais com ele jogando exatamente na sua posição. Mas o Endrick teve 37 jogos, fez 7 gols, uma assistência, mas nesses 37 jogos, uma média de 22 minutos por partida. Cara, isso é pouquíssimo. E assim, principalmente para um centroavante, que é um cara que precisa de chances, precisa de ter a bola, precisa que o jogo aconteça e faça com que a bola chegue nele para gerar finalizações, você ter 22 minutos por jogo em campo é uma mixaria. Você não consegue fazer nada. Ele teve, juntando tudo, 847 minutos em 37 jogos. Isso dá 22 minutos por partida dividindo. Então, assim, cara, é muito pouco. É muito, 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 muito pouco para um cara como o Endrick, que sempre entra e muda jogos, mas você dá 20 minutos pro cara. Nem se for o cara mais acostumado a entrar em segundo tempo no mundo, 22 minutos é pouquíssimo, ainda mais contando um centroavante. Então ele foi prejudicado por conta disso. É assim, rolou uma coisa assim criminosa também com ele, que foi no momento da lesão dele, colocarem o Gonçalo Garcia à frente dele no Mundial de Clubes, porque na Copa do Mundo de Clubes no caso, né? O Mbappé estava lesionado e o Mbappé só volta mais pra frente, então quem jogava era o Gonçalo Garcia, porque o Endrick estava lesionado, beleza. Inclusive foi uma das lesões que eu fiquei mais triste, porque era onde ele ia ter oportunidade, num momento grande, num grande holofote, para se mostrar com a camisa do Real Madrid, mostrar que ele tem nível para isso, e ele não foi colocado para jogar por conta de uma lesão, ficou se recuperando em Madrid, nem viajou para os Estados Unidos para jogar, se eu não me engano, e Gonçalo Garcia jogou, fez gols, etc, mas depois que o Real Madrid volta da Copa do Mundo de Clubes, tendo tomado uma porrada homérica do Paris Saint-Germain, Xabi Alonso continua dando minutos pro Gonçalo Garcia, colocando ele à frente do Endrick numa rotação, o que é uma loucura. O Gonçalo Garcia é, assim, incomparável ao Endrick, no quesito talento, no quesito qualquer coisa, qualquer quesito que você queira colocar. Não tem característica que ele seja melhor do que o Endrick, é muito difícil, porque o Endrick é um talento absurdo e o Gonçalo Garcia nunca chegou perto de ser isso. Então, cara, me revolta falar sobre isso, e tendo isso em vista, o Endrick se muda, o Endrick dá um all-in na carreira dele e vai pro Lyon. Mas antes da gente falar de Lyon, a gente vai falar um pouco de seleção brasileira, porque nesse meio tempo entre Palmeiras e Real Madrid, acontece uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi um atleta fazer em campo com a seleção brasileira, mais impressionantes em tão pouco tempo de vida. Endrick pisa no Wembley, o Endrick pisa no Wembley com 16 para 17 anos de idade, 17 para 18 se eu não me engano, gol contra a Inglaterra, ganhando o jogo pro Brasil. Cara, ele começa a trajetória dele na seleção brasileira, pisando em Wembley contra a Inglaterra, um jogo difícil, ele entra, faz o gol. Ali era papo de chegar a comissão da CBF, comissão técnica, quem fosse. Esse moleque não para de ser convocado até ele provar que ele é ruim. Se ele não me provar que ele não presta, ele não para de ser convocado. Ele tem 16 anos, ele é um fenômeno, ele tá vendido pro Real Madrid, ele estreia na seleção brasileira fazendo gol em Wembley. Ele não sai mais. Simples, ele é convocado toda vez. Ah,
pouco ritmo de jogo, não sei o quê. Ele é certeza na convocação. Ele é o primeiro nome da lista, irmão. Pra mim, na minha visão, tendo em vista potencial, tendo em vista o tamanho da venda do Endrick, o tamanho do que ele poderia ser chegando no Real Madrid, pra mim, tinha que partir desse princípio. Além do mais que na mesma data FIFA, o Brasil sai da Inglaterra, vai pra Espanha jogar no Santiago Bernabéu contra o Barcelona. O Brasil sai da Inglaterra pra jogar na Espanha, no Santiago Bernabéu contra a Espanha. Adivinha? Ele faz gol de novo. Uma loucura. E se eu não me engano, ele fez 2 nesse jogo. Cara, é assim, uma coisa inacreditável. O jogo dele contra a Espanha, de verdade, cara, eu vou puxar aqui o jogo dele contra a Espanha. É uma loucura. É uma loucura o que ele faz num jogo difícil, um jogo que o Brasil penava pra jogar, um jogo que a Espanha tinha muita bola no pé. Ele entra e resolve o jogo, cara. É assim, cara, uma coisa de maluco. O que ele fez naquele dia no Santiago Bernabéu, aonde ele pisaria logo na sequência, né? Chegando no Real Madrid. Ele dá as credenciais dele fazendo isso, cara. Entrou no intervalo da partida e precisou de apenas 4 minutos para marcar o segundo gol brasileiro. O último gol foi do Paquetá de pênalti, é verdade. Cara, assim, uma loucura. O que esse sujeito fez é de uma grandeza na primeira vez que ele pisa na seleção brasileira, que pra mim era papo de chegar e falar, ó, esse aqui não sai mais. Beleza, partindo desse princípio, mas enfim, não aconteceu. Endrick deixou de ter minutos no Real Madrid com a ausência do... com a chegada do Mbappé e com a ultrapassagem do Gonçalo Garcia por cima dele, que a gente falou que foi um absurdo. E, tendo isso em vista, o Endrick, querendo jogar uma Copa do Mundo, tomou um dos atos mais corajosos que eu já vi alguém fazer, que é chegar no Real Madrid e falar, eu quero ir embora. Ah, como assim? Me empresta, eu preciso jogar. Eu sei do que eu sou capaz, eu preciso estar em campo. Me deixa jogar futebol, porque eu sei que eu posso estar numa Copa do Mundo, eu posso representar o meu país numa Copa, que é o maior sonho da minha vida. E ele vai pro Lyon, da França. Ele sai do maior time do mundo, ele sai da onde ele teria mais facilidade para se desenvolver, mesmo, quer dizer, não para se desenvolver porque ele não estava jogando, mas ele poderia ter basicamente paz para poder trabalhar, para ter tempo, para quando tivesse minutos, poder utilizar os minutos dele e olhar para a Copa do Mundo e falar, cara, eu vou ter mais Copas do Mundo pela frente para jogar, eu tenho 19 anos. Tudo bem a Copa do Mundo ficar de lado nesse ano, eu continuo trabalhando aqui, vou angariando meu espaço e quando eu tivesse oportunidade eu vou jogar uma Copa do Mundo, mas não. Ele olhou e falou, cara, a seleção brasileira precisa de um 9. Eu sou esse cara. Eu preciso estar lá. Eu preciso chegar na Copa do Mundo. Como que eu vou fazer se o Ancelotti não me convoca porque eu não jogo? Eu preciso jogar. Ele vai pro Lyon, arruma as malas, vai pra França de maluco e joga demais no Lyon, cara. O que ele faz no Lyon é uma loucura, gente. Ele pisa no Lyon fazendo gol e dando assistência, e fazendo gol e dando assistência. O treinador pega e bota de ponta direita, ele pega de ponta direita e dribla e faz gol e dá assistência. E joga de 9 e faz gol, joga de ponta, faz gol, bota de meia se quiser, ele faz gol também. É um absurdo o que ele fez na França com 19 anos de idade. A gente esquece de um ponto muito forte. Ele tem 19 anos, gente. 19 anos de idade. O cara tá na Inglaterra, na França, acabando com jogos semana atrás de semana. O Ancelotti viu isso e falou, cara, eu tenho que convocar, eu vou ter que convocar. O Ancelotti já não convocava ele para jogar no Real Madrid. Aí na seleção não queria convocar porque ele não jogava. Aí o cara foi lá, na marra, e falou assim, ei, ó, batendo na porta aqui, irmão, com licença, tá bom? Eu sou o Endrick, eu tô aqui na França fazendo umas paradas aqui, tô voando. Se quiser me convocar, eu tô aqui, tá? Eu sou brasileiro, sou brasileiro. E aí o Ancelotti vai lá e fala, cara, não tem o que eu fazer, vem moleque, preciso de você. E ele volta pra seleção brasileira para fazer uma data FIFA em março, que o Brasil joga contra a França, ele não entra, ele entra depois contra a Croácia e sofre pênalti e dá assistência em 15 minutos de partida. O Ancelotti deu 15 minutos para ele, 15 minutos para ele se colocar na Copa do Mundo. Ele olhou pro Ancelotti e falou, tá bom, e foi lá e se colocou na Copa do Mundo, cara, porque ele é um absurdo de jogador. É fenômeno. No Lyon, olha os números dele, cara. 24 jogos, 8 gols, 8 assistências, 16 participações de gol. E aí os minutos dele, 1.732 minutos em 24 jogos. Isso dá 72 minutos por partida. Traduzindo, cara, é que nem aquela frase do Oscar Schmidt, que ele chega pro treinador em Brooklyn e fala assim, aqui é o seguinte, você me dá 25 minutos, eu te dou 25 pontos. O Endrick, ele chegou no Lyon e falou assim, me dá minutos que eu te dou gol e te dou assistência. É simples a conta. Me deixa em campo, porque eu sou bom e eu sei o que eu tô fazendo. Me dá minuto em campo. O treinador do Lyon quis botar ele no banco uma época, porque não, ele não faz isso, não faz aquilo. Colocou pra jogar, ele entra durante o jogo, cruza a bola na cabeça do centroavante, gol. É simples, o futebol é simples, o futebol é simples. Colocou o bom pra jogar, quem tem talento, quem sabe jogar futebol, você deixa em campo, velho, insiste, não tem jeito. Por que o Vinícius Júnior é titular da seleção brasileira, mesmo jogando tão mal com a camisa da seleção? Porque ele é o Vinícius Júnior, ele tem talento. Ele joga semana após semana no Real Madrid, faz gol da assistência, Champions League e La Liga, e bate em todo mundo.
Quando chega na seleção, você tem que insistir, você tem que dar tempo de jogo. O Rafinha é a mesma coisa. O cara é o capitão do Barcelona, eu preciso colocar pra jogar. Ah, não tá rendendo. Aí, durante o jogo eu tiro, coloco outro, tento fazer outra coisa. Mas enquanto eu tiver chance, enquanto eu tiver tempo, eu preciso colocar esse cara pra jogar, extrair o máximo que der. Por quê? Porque é um talento muito absurdo. E o Endrick é o cara mais talentoso dessa seleção. É o mais talentoso de toda uma geração, junto com o Estevão. Por quê? Porque ele é uma máquina de jogar futebol e de fazer gol. É muito bom o Estevão. E aí, ele é convocado dessa vez, ele voa no Lyon, ele é convocado em março, não faz gol, mas ele joga 15 minutos, dá uma assistência pro Martinelli, sofre um pênalti pro Igor Thiago fazer o gol, pênalti esse que parecia que ele ia bater, não bateu, o Igor Thiago bateu, fez o gol, beleza. Colocou o Igor Thiago na Copa também, praticamente. Tem aquele gol do Igor Thiago ali, ele deu pro Igor Thiago. Beleza. Se colocou na Copa, deu a Copa pro Igor Thiago também, e foi. Chega na Copa do Mundo, começa a treinar com o elenco, papapá, não sei o que, tem um jogo contra o Panamá e ele tá no banco. Entra no intervalo, joga pra caramba, jogo contra o Egito. Vamos com o Igor Thiago titular. Vamos com o Igor Thiago titular. Começa o jogo, Igor Thiago perde um gol, perde dois. Meu Deus do céu, tá tropeçando na bola, Igor Thiago, o que eu faço? Endrick entra no intervalo. Primeira bola que o Endrick recebe no pé. A primeira. Toma teu... O primeiro não é o primeiro toque, porque ele tem um toque na ponta direita que ele solta pra pro lado. Segundo toque dele na bola, 5 minutos em campo. Partiu, tentou limpar, dentro da área, pé direito, passou pelo Rafinha que fechou e não chegou. Não foram 5 minutos, acho que foram 9, talvez. Senti que o Luiz Henrique gosta de jogar. 9, alguma coisa do tipo. Primeira chance que o Endrick teve, depois de o Igor Thiago ter 2, 3 chances de finalizar, o Vinícius Júnior sair na cara do gol e chutar em cima do goleiro, o Endrick chega em campo, olha e fala, cara, eu preciso de uma só, 6 minutinhos em campo, me dá 6 minutos, não preciso de 90, me dá 6. Ele vai tentando. Ô Rafinha, chega no fundo e cruza pra trás, filho. Não precisa de muito. Ó, de Matheus Cunha pra roubar, uma jogada, tá com espaço, linha de fundo, cruzou, uma bola, uma, ele precisa de uma só, é um fenômeno bizarro. Então assim, cara, e Copa do Mundo é uma coisa muito simples. Quem tá pedindo passagem, quem tá dando seta pra esquerda, irmão, sai da frente, deixa atropelar, velho. Sai da frente que o bicho tá passando. E esse moleque tá atropelando tudo e todos há muito tempo. O Brasil passa à frente! E aí, eu vejo muita gente falando um negócio que é o seguinte, tá? Muita gente fala assim, não pode queimar etapas, temos que ter tempo com ele, temos que dar tempo pra ele se desenvolver, com calma, dando poucos minutos. Esse sujeito, ele queima etapa na vida dele desde que ele nasceu. Quando ele tinha 7 anos, ele devia jogar no Sub-10. Quando ele tinha 12, ele jogava no 15. Quando ele tinha 15, ele decidiu a copinha. Quando ele tinha 16, ele decidiu um campeonato brasileiro. Irmão, não tem que queimar etapa com fenômeno. Fenômeno queima etapa desde que nasceu. Ele tá acostumado a pular etapa. Se ele quisesse, ele tava jogando a Copa São Paulo, no ano que vem ainda, jogando copinha, aqui em São Paulo, final no Pacaembu. Mas não, ele foi pro Real Madrid com 18, ele bateu no Real Madrid, não quiseram deixar jogar, ele foi pro Lyon, voou no Lyon. Deixa jogar, velho. Sai da frente. Não importa. Ah, mas fulano é mais experiente, fulano tá há mais tempo. Não importa. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo e é um fenômeno. Você tem que deixar jogar. Tem que dar minutos. Possivelmente contra o Marrocos vai jogar Matheus Cunha, vai jogar Igor Thiago e o Endrick vai ficar para um segundo tempo. Se ele entrar e mostrar mais uma vez que ele é melhor que os outros, você tem que colocar esse cara para começar jogo. Irmão, o Endrick foi titular na seleção brasileira 2 vezes. E uma delas na maior barca furada do mundo. Que o Dorival pega ele, depois de implorarem pro Dorival colocar o moleque pra jogar, numa quarta de final de Copa América, sem o Vinícius Júnior, contra o Uruguai. Ele vai, coloca o moleque pra começar o jogo e tira no intervalo, com o moleque tendo dado 3 toques na bola. Tira no intervalo, ele tirou o Endrick no intervalo. Sacou o cara, queimou o moleque, colocou o moleque, queimou ele na fogueira e tirou. O que adianta? Ontem o Ancelotti colocou ele num bom cenário, num amistoso, mas num cenário que o Brasil não conseguia fazer gol de jeito nenhum. Criou o primeiro tempo inteiro, fez um gol com o Bruno Guimarães de frente pro gol. O Vini teve bola cara a cara com o goleiro, perdeu. O Igor Thiago teve 2, perdeu. E aí, o que a gente faz? Coloca o moleque, dá uma bola no pé dele, ele fez o gol. Então assim, cara, o futebol, ele é simples. A gente fala isso, fala, o futebol é simples. Quem tá bem tem que jogar. E o Endrick precisa jogar. É Copa do Mundo, deixa o moleque jogar, deixa atropelar, porque ele é um fenômeno geracional, certo? Eu me estresso um pouco falando de Endrick, porque, cara, toda vez que falam pra ter calma com o menino e não sei o que, parece que a gente tá falando de um jogador de 12 anos. Ele tem 19 e ainda assim, ele é um fenômeno que, para onde passa, ele faz gol, ele dá passe, ele participa, ele impacta no jogo de uma maneira absurda. Com quantos minutos você der pra ele, ele vai mudar o jogo, independente do cenário. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve nesse canal que vai ajudar muita gente. E tamo junto.